Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então vamos dar início, né? Vou começar fazendo uma leitura. Aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos de sereias que seduzem arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja liberar-se do alcoolismo, encontra com mais facilidade quem lhe sirva um novo trago, ao invés de quem lhe dê um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo, insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxicômano faz esforço para deixar a droga, o traficante ameaça-o chantageio. Se o delinquente de qualquer matiz interna a reabilitação, enxameiam ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. Tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente. Tá dando eco. A voz do João vai ficar, né? Então vamos, por um pequeno instante, procurando voltar para dentro de si, respirando, acalmando a mente, o coração, agradecendo a Deus por essa manhã que se inicia, por esse dia que nos é concedido. Vamos agradecendo pela vida que nós temos, a oportunidade de estar aqui aprendendo e auxiliando os que estão à nossa volta. Peçamos a Deus que nos auxilie essa manhã, para que esse trabalho possa transcorrer em paz, equilíbrio, harmonia, que cada uma das salas que estão ocorrendo alguma atividade, que tudo possa acontecer em paz, que todos possam sair daqui com um aprendizado que vieram em busca, que o nosso palestrante da manhã de hoje, ele possa trazer a mensagem que ele preparou para nós de forma bastante clara e que nós consigamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, que a gente consiga ter humildade para poder ouvir essa mensagem, que os nossos canais, não só os físicos, mas os canais espirituais, possam se abrir para a gente poder compreender a mensagem de hoje. Que os nossos mentores dessa casa, possam estar conosco, nos acompanhando, e que tudo possa então transcorrer em paz. Que assim seja. Bom, então, hoje, o João ele vai falar para nós sobre esse tema, a missão dos espíritas. E espírita lá tem missão, João? Vamos lá ver, né? Dá licença. Esse aqui fica bom para você. Minha mão já. Tá bom? Tá bom? Vamos ver. Posso? Posso. Pela palavra? Bom dia. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco. Que Deus Todo-Poderoso, fonte de amor e bondade, por sua graça, por sua misericórdia, estabeleça entre nós um grupo harmônico, uma egrégora, um grupo com energia positiva, restauradora, que possa estabelecer entre nós a concórdia, a saúde, como diz Jesus, a saúde e a abundância, a saúde do nosso aspecto psicológico,
emocional, social, e que nós consigamos receber aqui o que viemos buscar, para que ao final dessa conversa saiamos daqui muito melhor. Lembrando que nós estamos no Centro Espírita, e quando se fala de Centro Espírita, nós estamos falando também da Casa de Deus, nós estamos falando de um templo, nós estamos falando de uma assembleia que se realiza em nome de Jesus. Hein? Tá. Tá ruim, ô Gentil? Talvez você tenha que baixar muito, Gentil, senão vai atrapalhar, em vez de melhorar. E agora? Eu acho que não precisa, viu? Você quer gravar, né? Tá gravando? Então tá, porque não precisa, porque aí se eu moderar eu não tenho como falar, porque esse é o tom, não é? E se eu mudar, talvez eu não consiga falar, não é? Depois de mais de 20 anos falando desse jeito, aqui no centro e em outros lugares, talvez, se eu quiser falar assim, nós estamos aqui, uma assembleia, né? Eu acho que não vai dar certo e vocês vão dormir aqui, né? Então, eu acho que então nós vamos ter que continuar assim, eles vão se amoldar. Continuando, nós estamos falando de missão. E vamos começar dizendo o seguinte: os espíritos, segundo a doutrina espírita, segundo toda a literatura, foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento, a semelhança de Deus. Mas num projeto, numa proposta de Deus e depois segmentada por Jesus, de progresso, de busca da perfeição. Diz Jesus, busque a perfeição como o Pai o é. E quando você fala, se o espírito foi criado simples, ignorante e com proposta de crescimento, com proposta de experimentação, de passar pelas vicissitudes para crescer, o espírito veio inserido no mundo de prova e expiação para crescer e para fazer a transformação, para melhorar a si próprio e para melhorar todo o seu envolto. Então o espírito, todo espírito já vem com uma missão. Não há nenhuma reencarnação preparada, nenhuma inserção que não tenha um propósito. Então todos os espíritos, sem exceção, todos têm missão. Aqui não se pensa que, a exemplo da alegoria, lá da teoria do criacionismo, do paraíso das delícias, que alguém vem aqui para passear e não tem missão, para não fazer nada, para viver na ociosidade. Não, aqui todos nós estamos voltados para ter uma missão, para ter um trabalho, porque o mundo, numa teoria maior, ele foi criado imperfeito. O nosso mundo que é de prova e expiação, nós todos estamos assistindo, que nós vamos voltar para a regeneração. É um trabalho individual de cada um e tem proposta de trabalho para todo mundo. Então, todos podemos dizer, a princípio, que todos temos missão. O Chico Xavier costumava dizer que às vezes as pessoas queriam ter grandes missões e ficavam assim, chateados, porque não tinha essas grandes missões. Tem os grandes missionários e tem aquele que cuida das missões que não são menos importantes, por exemplo, cuidar da casa. Às vezes eles falam, eu não tenho missão, mas tenho tarefa. Não é? Porque se você pensar nos grandes missionários que tem um trabalho coletivo com grande gente, grandes pessoas, um número enorme de pessoas, mas tem o trabalho, por exemplo, da dona de casa que cuida da família. É trabalho menor? O que vocês acham? É menor? Porque se o mundo depende do trabalho do lar, se a modificação do mundo, se a modificação do nosso planeta para a regeneração depende do trabalho do lar, onde estão os verdadeiros embates, você não pode dizer que aquele que veio cuidar do lar está com uma missão menor. Não é? Então a gente começa a conversar um pouquinho por aí a respeito dessa missão de cada espírito. Não tem nenhum desprovido de missão. Todos têm os seus encargos, os seus trabalhos, as suas tarefas. Mas temos aqui, se virar, oi, tinha um negócio, congelou aqui, ó.
Pode ir? Pronto, foi. Estava funcionando no começo. Aí. Mas nesse cenário, nós temos grandes missionários que convivemos, que esteve aqui no planeta. Um deles é o espírito Moisés. Moisés, que todos nós conhecemos da Bíblia, foi aquele que trouxe para nós, o espírito estudante aqui do Espiritismo, a primeira revelação com os 10 mandamentos, recebidos de Deus no Monte Sinai. Mas ele tinha uma missão extraordinária, que era Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão, para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. Por que isso? Porque vamos lembrar que na antiguidade, o que havia era uma pluralidade de Deus, o politeísmo. Essa era a ideia que vingava na antiguidade. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que faz um levantamento dos fatos descritos na Bíblia, mediante escavações, arqueologia. A cidade de Abraão, a cidade de Ur, por exemplo, vai lá descobre da cidade, aqui, etc. E tal. Nesse livro, falando sobre a Babilônia, eles encontram mais de 30 templos de louvor a deuses diferentes. Mais de 30. Tinha todos esses templos, todos esses deuses, mas tinha um Deus desconhecido. Eles rendiam louvores a um Deus desconhecido. Tem um outro livro que faz referência. Esse não é livro espírita. É o livro da Theon Calderon. Eu sei que o Ivan conhece. Médico de Homens e de Almas. Nesse livro que conta a história de Lucas, que foi o amigo de Paulo, apóstolo Paulo, o Lucas conta que na Grécia rendia cultos a vários deuses, mas de maneira especial ao Deus desconhecido. Olha só. Então, Deus precisava ser conhecido. O Deus único que se assenta lá na Palestina, junto ao povo hebreu, porque ele já tinha a tendência do Deus único. Ainda que lá, também se conhecessem os deuses pagãos. Jesus não falou, numa das passagens, não se pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Se referiam aos deuses Baales. Então existia. Então havia um esforço, uma proposta de que Moisés, acima de tudo, viesse a apresentar Deus para o povo. Olha só que coisa. Mas nós temos aí um segundo momento muito interessante, muito relevante, que é o Cristo. Que aí estaríamos falando, segundo o nosso entendimento, o nosso estudo, na segunda revelação. Né? O Cristo veio acima de tudo. O Cristo, podemos dizer que o Cristo é, para o nosso planeta, ao concurso. Porque, segundo Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, Jesus foi um dos espíritos que criou o planeta Terra. É pouco isso, gente. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus veio criar o planeta Terra junto com outros espíritos da mesma status, da mesma condição dele. Então, isso é o Jesus que nós estamos falando, o Cristo, né? E ele foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, que é o processo que nós estamos passando hoje. É o processo que estamos passando hoje. Aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, que deve transformar a terra e dela fazer morada em espíritos superiores aos de hoje. Então a proposta de Jesus, a missão dele,
é fazer essa transformação, para que a terra seja morada de espíritos superiores. A transformação moral. O mundo de regeneração almejado por todos nós queremos um mundo de regeneração. Não vejo a hora de sair isso, não vejo a hora de acabar as guerras, epidemias de toda sorte, não vejo a hora de terminar isso, não vejo a hora de encontrar, por exemplo, a cura para o câncer. Não achou a cura para o câncer, mas veio a dengue, que está matando um monte de gente, né? Se você não está com dengue, você está com Covid, epidemias. Então, nós precisamos sair desse momento, desse embaraço, dessa dificuldade, desse momento tenebroso. Segundo alguns dizem que nós vivemos um momento tenebroso. E não é pouco pensar nisso. Guerra na Palestina, no Oriente Médio, guerra na Rússia, que até esqueceram que tem guerra lá, e a guerra continua. A imprensa agora tomou outro lugar para mostrar guerras, possibilidade de outras, momento de dificuldade do planeta. Então, Jesus quer que nós façamos nosso trabalho junto com Ele, porque a criação depende de cada um de nós nesse trabalho, nessa missão de transformação do nosso mundo. Às vezes eu fico pensando, sabe? Ora, se ninguém quer fazer a transformação moral, eu podia tentar fazer eu mesmo, né? Quem sabe eu sou alçado para um mundo melhor, um mundo feliz. A doutrina fala tanto em mundo feliz. Mas aí você volta a pensar, mas era mais fácil que fosse todo mundo, né? Porque para ir um sozinho é difícil, né? Se todo mundo colaborar e fazer a transformação, nós vamos viver um mundo melhor aqui mesmo. Não precisa mudar de planeta. Até porque tentar ir sozinho já demonstra o egoísmo, a gente já é arrastado para trás de novo, né? A vibração já é ruim, né? Então, não tem jeito, vamos tentar melhorar aqui. E nós passamos aí por Moisés, por Jesus, nesse caminhar de ideias, de mudança civilizatória, de pensamento coletivo. Jesus, quando se despede do mundo físico, ele anuncia que vai mandar o Consolador. E nós estamos falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala o Cristo Consolador. Porque Jesus achava que nós precisávamos, da nossa condição, de um Consolador. Que nós não poderíamos ficar desamparados. Jesus é consolação. E ele vem apresentar, então, o Consolador prometido. E ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele os enviará outro Consolador, porque ele já é o Consolador, a doutrina dele, outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente ou não conhece. Então Jesus está prometendo o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, segundo o Evangelho aqui no capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu tenho dito. Então esse Consolador prometido não vai mudar nada. É só para ensinar e entender o que não tinha compreendido. Porque, segundo Emmanuel, as revelações, primeira, segunda, terceira, as revelações, elas são feitas, são dadas incompletas. Porque depende da maturidade, da condição e entendimento de cada um ao seu tempo. O próprio livro dos Espíritos diz que a lei natural, que é a lei de Deus, a todos é dado conhecer. Mas uma só reencarnação não é suficiente para compreender. Então vai mais. Agora, eu fico satisfeito sabendo que a gente está tentando aprender alguma coisinha já, né? Para não voltar para o mundo espiritual na mesma ignorância, na mesma condição que chegamos. Então,
Ainda que não dê tudo, vamos compreender um pouco para não ficar, como diz aí, hoje os termos estão meio... Hoje tem proibição de falar tudo, mas o cachorro que cai da mudança, né? Não sabe para onde vai, né? Então, a gente, quando chegar no mundo espiritual, tem uma ideia, uma noção do que está acontecendo, né? Mas aqui no meu Evangelho, no capítulo 6, quando está falando aí... Deixa eu passar um pouquinho, tem mais uma coisa que eu quero falar. Ainda no Consolador Prometido, o Emmanuel, na questão 353, diz: o Consolador, como Jesus, terá que afirmar igualmente: eu não vim mudar a lei. Então, o Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, que nós estamos estudando aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, ele não veio mudar a lei, mas dar entendimento, compreender. Então, se Jesus disse lá atrás que não veio mudar a lei os profetas, aqui se diz a mesma coisa, que não veio mudar a lei. Mas, falando aqui sobre o Consolador, aqui no capítulo 6, tem um texto que achei interessante. O Espiritismo vem no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas. Então aqui, pelo Espírito da Verdade, respondendo para Kardec, está dizendo que o Espiritismo vem aqui trazer os instrumentos, a forma de entender o que é o Consolador Prometido, o que é esse segmento com o Espiritismo agora implantado. E assim, segundo aí no Evangelho, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança. Consola pela fé e esperança. Então, o Espiritismo vem trazer esse entendimento, essa orientação do que é a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, as noções de comunicação dos espíritos, as ideias do espírito eterno. O Espiritismo, segundo o Consolador, vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Verdade isso? O Jesus nosso, espírita, é o mesmo Jesus de outras religiões? É Deus. Tem essa ideia de Maria Imaculada? Nós temos essa ideia? Interessa para nós isso no Espiritismo? Ou Jesus é um espírito que evoluiu, que está muito acima de nós, mas é um espírito, não foi criado na pureza, cresceu, melhorou a cada tempo e nos dá a esperança dessa proposta de modelo de nós crescermos também. É muito diferente, gente. A concepção é muito diferente, viu? Se você pensa Jesus Deus, Jesus criado já como fosse Deus, é diferente. Mas Jesus não, Jesus também é um espírito que foi evoluindo, como todos os santos. Como diz, santos são santos porque não desistiram. Caiu, levantou, progrediu, continua. Santos são santos, segundo o Gananda, porque não desistiu. Aí, depois o Consolador Prometido mostra os objetivos do sofrimento, o Espiritismo, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Condenação para o espírito que erra ou reparação? Olha só, essa mudança de ideia do Espiritismo. Reparação, progresso, mudança, evolução. O Espiritismo dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta da alma. Isso é fundamental em algumas circunstâncias para nós. Por exemplo, perda
de ente querido. Aquilo é um arraso. Se a gente não acredita na imortalidade, não acredita na família espiritual, não acredita que um dia poderemos nos encontrar, que um dia poderemos estar juntos, ou se ao contrário, não gosta, quando acabar isso, eu não quero encontrar mais. Não tem isso também? Tem também essa possibilidade. Né? Costumo dizer que vamos cumprir casamento, vamos cumprir até o último aqui, mas depois encerrou. Né? Não vem com essa porque nós prometemos até que a morte nos separe. Né? Separou, não precisa mais. Né? Tem os dois lados, né? Tem a escolha. Né? Da outra vez, nem vizinho quer ser. Então tem essas coisas também. Né? Então tem para os dois lados essas duas possibilidades. Né? Mas dá tempo para pensar. Bem de lá, tem tempo para pensar, tem escolha, dá para pensar, viu, gente? Vamos para frente um pouquinho. Da necessidade do Espiritismo. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a autoridade que os Espíritos dão? Isso está na pergunta lá no livro dos Espíritos. E aqui tem a resposta. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Só para lembrar que, quando veio o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na sua primeira redação, na sua primeira forma, em 1857, ainda com menos perguntas, e quando veio no momento da terceira revelação, no momento de novas ideias, as ideias do iluminismo, o renascimento do iluminismo, as ideias da idade da razão, a idade das luzes, que foi necessário para chegar o Espiritismo, depois de Darwin ter escrito o livro das espécies, da evolução. Né? E o Kardec escreve nesse livrinho, que é o que é o Espiritismo, que é, para quem quer estudar, começar lendo ele também, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, pratica ele, a prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Mas Kardec escreveu esse livro e explicou isso, mas parece que não ficou bem entendido. E ainda tinha dúvida para o entendimento do que é o Espiritismo. E muitas perseguições. E aí, o que ele faz? O Kardec faz isso. Escreve outro livro. O outro livro, não é esse aqui não. O outro livro se chama, um livro menor, se chama O Espiritismo na sua expressão mais simples. Outro livro. E aqui ele fala, eu vou só ler dois trechinhos só, que é a doutrina espírita. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje, nada tem de novo. Encontramos um fragmento dela na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e integralmente nos ensinamentos do Cristo. O que então o Espiritismo vem fazer? Olha essa pergunta. Ele vem confirmar, por novas testemunhas, demonstrar por fatos, verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer no seu verdadeiro sentido aquelas que foram mal interpretadas e voluntariamente alteradas. É a verdade que o Espiritismo não ensina nada de novo. Mas não seria alguma coisa provar de uma maneira patente e irrecusável a existência da alma? Suas penas e recompensas futuras? Olha só. É pouco isso? Falar da eternidade das almas, do gozo e penas futuras? Então o Espiritismo vem trazer isso. E diz mais ali embaixo. Em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das aflições da vida.
Olha aqui o Espiritismo como consolador. Acalma os desesperos e as agitações da alma. Dissipa as incertezas ou os temores do porvir. Certo, gente? Somos imortais. Detém o pensamento de abreviar a vida por meio do suicídio. Olha só. Eu vou fazer uma referência depois disso, aqui. Por isso ele mesmo torna feliz aquele que se compenetram nele, e esse é o grande segredo da sua rápida propagação. Então o esforço do Kardec, quando eu falei aqui de Jesus, falei também do Moisés como grandes missionários, a gente não pode esquecer de outros grandes aqui da propagação do cristianismo. Por exemplo, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o próprio Lucas que eu falei, grandes divulgadores do cristianismo. E aí você chega no Espiritismo, o trabalho de Kardec, esse grande missionário Kardec, que deixa tudo codificado, mas quando ele desencarna, aparece então um Leon Denis. Leon Denis, que é um estudioso, um filósofo, que vem, segundo o próprio nas obras póstumas, segundo Kardec, o seguidor, o executor da obra. Outro grande missionário da doutrina. Mas às vezes tem uma coisa crucial quando fala em missão, eu vou depois falar mais especificamente do Espiritismo, missão espírita. Mas quando se fala em missão e trabalho, a missão pode ser grande ou pequena, mas a missão maior de todas é pouca perante o que Deus quer fazer conosco. A ocupação que Deus quer fazer conosco. Todo o trabalho que se faz através de nós é pouco sobre o que a operação que Deus faz conosco quando nós estamos fazendo alguma coisa. Deus vai mudar muito mais por nós por dentro do que o nosso trabalho. O que ele quer dizer isso? Que o nosso trabalho é pequeno perante o que Deus quer fazer com a gente. Poderia dizer que o trabalho nós fazemos para nós. Nós precisamos do trabalho e não Deus. Dá para compreender isso? Nós precisamos do trabalho. Aqui mesmo, no nosso centro, aqui, nós tivemos uma vez uma dificuldade aqui, eu me lembro do Dr. Jacques aqui como mentor, ele disse, olha, o trabalho vocês fazem para vocês. É vocês que precisam do trabalho. O mundo espiritual pode fazer esse trabalho sem vocês. Vocês precisam do trabalho para fazer essa modificação. Então, grandes missionários fizeram muito, mas Deus fez muito mais por eles, por todos nós. Olha só que coisa interessante, uma reflexão que às vezes a gente não faz. Por isso que mesmo que o pouco que a gente faz é multiplicado por Deus, o pouco que você faz vale muito. Para frente um pouquinho. Esse livrinho que eu falei, referi. E assim, se nós estamos entendendo o que é o Espiritismo, tem essa mensagem que está aqui no Evangelho. Hoje, todas as pessoas que almejam ser espírita, não é espírita ainda, hein? Quem quer ser espírita, todas as pessoas que almejam ser espírita devem convencer-se de que a doutrina espírita veio cumprir a grandiosa missão de conduzir a humanidade à perfeição, que impulsiona o homem a amar o seu Criador, o seu Deus, a amar o seu Mestre, o seu Salvador, a amar o seu próximo e seus irmãos. Quem quer ser espírita, quem pretende ser espírita, né? Quem quer se convencer de ser espírita. Porque tem muita gente que vem para cá, para lá e diz, eu não sou espírita ainda não. Não posso, porque ser espírita tem que ter uma regra de conduta que eu não consigo ainda. Aí eles falam, mas vai ser quando então? Se nós estamos no mundo de prova e expiação. Vai ser quando endireitar? Não é aqui que tem que tentar aprender, tá vendo? Jesus não disse que quem precisa de médico é doente? Então quem está no esforço da transformação, já pode pensar que é espírita, pode se convencer, mas tem que usar dessas ideias da doutrina. E ainda, lá no livro dos Médiuns,
Se você quer ser espírita, acha que vai ser espírita, vai se convencer de ser espírita, quem importa crer na existência dos espíritos, que ele manifesta, que tem imortalidade, se essa crença não faz que aqueles que a têm se tornem melhor. Então uma coisa está atrás da outra. O que é Deus não se torna melhor? Mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Então, um roteirinho. Se você acha que quer convencer, tem que começar a aplicar a lei do amor. Ser mais humilde, mais condescendente, entender os outros, entender a si próprio primeiro, né? O seu modelo interior, reconhecer as suas dificuldades, as suas vicissitudes e partir para a reparação, para a modificação. E aí, se eu, depois disso, eu estou convencido que eu quero ser espírita, que eu sou espírita, e agora? O que se faz diante dessas obrigações? Aí nós vamos mandar um pouquinho para dizer se tem missão ou não. Primeira coisa do Evangelho. Bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Então nós estamos num momento de transformação do mundo, de prova e expiação. E se somos trabalhadores da última hora, não há tempo a perder. Tem que começar a fazer o nosso labor. E mais? Espíritas, sois espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro. Então, primeira coisa, em muitos lugares, muitas casas, confunde o rigor, o ensinamento, a instrução, colocando na frente do primeiro. Conciliação, harmonia, entendimento um do outro, trabalhar junto. Primeiro, ensinamento, amai-vos. Segundo, instruir-se um com o outro. Quem se instrui ganha envergadura, ganha conhecimento, ganha entendimento e, claro, vai expandir essa condição. Vai expandir essa ideia da moralidade, da conduta, da ética. São novos valores. Agir com novos valores é mais fácil do que agir quando não sabia de nada. Se você entendeu, e daqui, Lucas diz o seguinte: porque todo aquele que muito foi dado, e você está aqui e entendeu que tem encarnação, que a vida prossegue, que nós somos espíritos imortais, quando outros não conhecem, que os espíritos se comunicam, porque todo aquele que muito foi dado, muito será pedido. E ao que confiaram, mais conta lhe tomarão. Então, entendimento, recebimento e responsabilidade com o que tem, o que recebeu. Aos espíritas, portanto, muito será pedido. Porque muitos receberam. É o Consolador prometido. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito será dado. Olha só. Então, não é só aspecto negativo. Porque se trabalhar direitinho desde a lei de Deus, e a felicidade, ela está na lei, desde os filósofos, desde a ideia de Sócrates, do Deus, da justiça, desde lá, a felicidade é o justo, é da cidade justa, é do homem justo. Desde isso, está no primeiro da lei. E nós só vamos falar de divulgação e missão dos espíritas, mas Jesus já alertava sobre a divulgação do Evangelho. E eu trouxe isso aqui para a gente lembrar de Jesus. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. O que quer dizer exatamente isso? Candeia. Candeia é isso aqui, né? Eu trouxe aqui. Candeia, que é uma espécie de uma lamparina, uma lâmpada que tem uma vela para poder clarear. Não coloqueis debaixo do alqueire. Alqueire, que é um termo da Bíblia, ele é um cesto. É um cesto. E a advertência de Jesus é para você não acender a luz
e põe o cesto em cima. Porque não clareia para ninguém. E por que eu estou trazendo essa alusão? Porque quem recebe entendimento tem que dividir. Não pode ser exclusivista. Não pode guardar só para si. Nas oportunidades que tiver, né? Não é para sair falando de espiritismo, tentando convencer todo mundo, porque nem Kardec quis convencer todo mundo. Né? Nesse livro que eu citei aí, o Espiritismo, no início, tem uma conversa de Kardec, que é uma pessoa que visita Kardec e quer ser convencido do que o Espiritismo é certo e é correto. E ele diz, olha, eu mesmo estou demorando, trabalhando muito para me convencer. É um trabalho árduo. Se você quiser, você tem que trabalhar e tentar se convencer. Eu não vou convencer ninguém. Até porque as pessoas estão abertas. É claro que no nosso dia a dia, na nossa convivência, tem gente que vai perguntar para vocês, você é espírita? E vai ter perguntar. Você vai perguntar, você responde. Mas você não tem necessidade de ficar na praça lendo o Evangelho do Espiritismo para fazer isso. Não é isso. Então a divulgação nossa é um pouco diferente. A divulgação nossa é o exemplo, é o trabalho, é diferente a divulgação. Sabe? Não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Ou seja, dá luz para todos. Vamos dividir a luz. Nesse processo que nós estamos falando de mundo de regeneração, de mudança planetária, nós dependemos um do outro. O planeta não muda se a maioria ficar contra. Né? E olha que tem gente contra, viu? Tem gente contra. Até que hora que vai? Hein? Então tem que andar rápido aqui, não? Tem muita coisa ainda, né? Mas eu não vou cansar vocês, não. É igual remédio, tem prazabilidade, né? Depois acaba o efeito, né? Espiritismo e missão. O que é a missão do espírita? Ou, segundo o espírito Erasto, ousadia na divulgação do espiritismo, com o propósito de cooperar com o surgimento da nossa sociedade. Então, com o propósito de fazer aquilo idealizado por Jesus, que é o mundo novo, que é o mundo de morada de espíritos superiores. Se não superiores, espírito mais ou menos, né? Mundo de geração, né? Não será superior ainda não, mas uma mudança aí para acalmar a situação. Essa é a proposta. Mas dentro dessa proposta, precisa fazer a reforma íntima. Para cooperar. Você se modifica primeiro por dentro, para depois você tentar ajudar para fora. Então, essa é a proposta do Espírito Erasto. Ele diz mais. Aqui, ó. Pregar a palavra divina. É chegar na hora que deveis sacrificar em favor da sua divulgação. Hábitos, trabalho, ocupações fúteis, e nem pregais, os espíritos elevados estão convosco. Ou seja, você não está sozinho. Quando estiver fazendo o trabalho, a gente não está sozinho. Agora aqui nós não estamos sozinhos. Aqui tem um trabalho espiritual grande, não estamos sozinhos. Nós estamos fazendo junto. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, um conversando com o outro, olhando para o outro, nós estamos juntos. O plano espiritual, os espíritos estão aqui. Dizem que aqui uma assembleia, talvez de 50, 60, não sei, mas tem 4, 5 vezes mais de espírito aqui. Então é por aí que a gente vai. Aí a missão dos espíritos. Grandes, sábios, simples e pequeninos. Eles pregaram o dogma da reencarnação. Olha, é interessante dizer o seguinte, não é para dizer que para todo mundo ser espírita. Não é isso. Nós saímos esses dias um levantamento no UOL, que nós somos o país que tem o maior número de espíritas, que o espiritismo saiu lá da França e veio para o Brasil. Nós somos 2,2%. 2,2%. Então, não importa, vamos fazer a nossa parte. Quando eu falo de reforma íntima, é a reforma sem martírio, sem dores. Não ficar condenando o que você já foi, o que você já fez, porque quando você fez era o melhor que podia fazer. Não é? Essa carta para Kardec eu ia ler, mas nós estamos correndo. O tempo eu não vou ler, só vou fazer uma menção dessa carta. A carta de Kardec conta a história
de José Perrier, ele estava num momento muito difícil da sua vida. Estava no momento. Ela está no livro do Francisco Cândido Xavier e do Nivaldo. O livro chama-se O Espírito da Verdade. Ele estava numa fase muito difícil da vida e ele relata aqui, ele relata a sua situação. Primeiro, o próprio Kardec estava numa dificuldade na época, dizia que, como todo missionário, tem os momentos críticos. E estava muito numa situação crítica, muito aborrecido com as perseguições, e ele recebe na casa dele, através da Emilie Boudet, sua esposa, um pacote. E nesse pacote vinha um livro e vinha uma carta junto. Né? E na carta, esse missivista, ele escrevia que também estava passando por um momento difícil na vida dele. Havia perdido a esposa, estava perdendo o emprego, não conseguia mais trabalhar e acenava com a vontade do suicídio. Já tinha namorado o Rio Sena várias vezes e achava que no lugar que ele ia se jogar seria fácil se afogar, porque ele nadar sabia. E até que um dia ele resolve ir lá cumprir o que eles tinham estabelecido. Era uma noite, um entardecer, final de dia, e já um tempo fechado, diz que ele vai lá na ponte, para o lugar que ele pretendia se jogar, mas quando ele está na ponte, ele sobe no parapeito, ele encontra alguma coisa, põe a mão e é um livro. E aí, ele abre o livro, na parte frontal do livro está escrito: esse livro salvou minha vida. Leia ele. E aí ele chamou a atenção, ficou curioso e levou o livro, não se jogou naquele dia e começou a ler o livro. Por sorte dele, era o livro dos Espíritos. E depois, ele que era encadernador, remete então o livro agora encadernado para Kardec, com as iniciais douradas de Kardec na capa, contando essa história e escrevendo mais, me salvou também. Continue na divulgação, continue escrevendo, porque isso é a salvação da humanidade. Continue fazendo a divulgação. O que foi certamente um alento para Kardec saber de uma situação dessa. Né? Então hoje, o suicídio é uma coisa recorrente entre nós. O livro do Espírito já deu certo com alguns. Né? E pode dar certo muitos outros. Às vezes, premiar alguém com o livro do Espírito pode ser uma coisa boa. Né? Já que salvou um e tem essa história, pode salvar mais gente. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Essa é a proposta. Quem está aqui é para melhorar. Aproveitar e melhorar. Não saia daqui. Essa é a verdade. Muito desiste. Começa com muita volúpia, muita vontade e não aguenta. Todo o aprendizado, toda a evolução é devagar. E encontrando entraves. Tem problema. Não tem vida sem problemas. Em todos os lugares que estão as pessoas, tem problema. Não tem jeito. Mas é devagar. Né? Como diz lá o Martim da Vila, é devagar, devagarinho. É assim que vai. Né? Meus amigos, Evangelho, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-os a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhor cristão. Essa é uma ideia que às vezes a gente pensa que o Consolador prometido é do Espiritismo. É uma ideia falsa. O Consolador prometido é de todas as religiões. É a ideia. É a ideia da reencarnação. É a ideia da imortalidade. Ele pode estar em qualquer lugar. A gente acha que nós somos dono do Consolador prometido. É só no Espiritismo. Não. Salve em qualquer lugar que tem a ideia. O que nós temos que fazer é divulgar a ideia da reencarnação.
O Emmanuel, o Consolador, na pergunta 232, ele diz o seguinte: temos que a maior necessidade da criatura humana ainda é, olha só, estou falando em termos de missão, ainda é o conhecimento de si mesmo. Então, para pensar em missão, pensar em projeção, primeiro tem que conhecer a si mesmo. Teu principal compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual está preparado, é desenvolver a sua individualidade no transcorrer da longa jornada evolutiva. Vamos resumir tudo, gente. Missão. Primeiro, ser melhor do que ontem. A primeira missão é consigo próprio. Voltar para o mundo espiritual melhor. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada. Não vai melhorar para ninguém. Primeira missão é ser melhor. Ser uma pessoa melhor. Se transformar moralmente. Porque se se transforma moralmente, você muda o seu campo energético. As pessoas vão gostar de estar perto de você. Né? Você não é aquela pessoa ranzinza, a pessoa que briga, que cria cisânia. Você é uma pessoa de bem. Olha só, é o homem de bem que fala o Evangelho. A sua energia é boa, a sua casa vai ser energia boa, a sua casa vai ser saúde, as pessoas vão gostar de lá. Né? A sua família, você vai apaziguar aqueles outros que são mais intrigueiros. Não é, gente? Todo lugar tem isso. Mas transformação moral, para fazer essa energia individual virar uma situação coletiva. E aí, cumprindo o nosso horário, o Herculano Pires, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, e aí rendendo homenagem e pedindo força também para o nosso espírito na missão da nossa casa. Quais são realmente a sua função e a sua significação? O espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Se todos tivessem esse entendimento para a casa espírita, para a missão espírita, para o trabalho espírita. Nós falamos que somos poucos, nós espíritas, mas aqui o Kardec diz: 10 homens sinceramente unidos por pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Então, se tiver união, deputamento, aceitar a diferença, viver, conviver com a diferença, seremos fortes, ainda que sejam 2,2. E, indo realmente para o fim, lembrar da lição do livro Barçalufo, o livro Merecer Ser Feliz. A proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. E sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade, no entanto, tem preço. A construção do reino, a tarefa de cada um, o compromisso, a missão de cada um, no reino dos céus, aludido pelo Mestre na intimidade de cada ser. Essa missão individual. Mas Jesus, o Consolador, Jesus Consolador, ele diz o seguinte, ainda trazendo essa consolação para nós. Impõe uma condição para a sua assistência, ele vai ajudar a gente, ele vai assistir, ele não vai nos deixar, ele disse que não deixava, para a felicidade que promete aos aflitos, que são todos nós vulneráveis, com dificuldade de toda sorte. Ele diz que essa condição é o cumprimento da própria lei que ele ensina. Seu julgo é a observação da lei, está dentro da lei. Mas esse julgo é leve e essa lei é suave se quiser viver dentro da lei. Sérgio, podia falar mais, mas aí o tempo é escasso. Não. Tem prazo de validade. Cansa a plateia, né? Só para encerrar, quando você fala de mundo de regeneração, é interessante lembrar disso, de prova de criação, mudança planetária, a gente pensa que todo mundo está de acordo com a proposta de Jesus. Todos os espíritos planetários estão na coisa. Tem uns que não estão. Por isso o momento é tenebroso. Tem resistência. Porque alguns, não vou aqui entrar em miúdes, mas alguns se acomodaram e acham que essa modificação planetária, a modificação energética do planeta, traz problema para eles.
então tem resistência. Então, por isso, a nossa força, a nossa busca, o nosso trabalho dessa modificação, oração, orai, vigiai, olhai onde estamos. Então, por isso essa busca, porque o planeta precisa, e nós estamos num momento difícil de transição. Então, precisa. A gente pensa que a gente vê essa ideia de Jesus, acha tudo maravilhoso, nós estamos de acordo com tudo. Mas tem uns que não estão. Então, tem resistência. Né? Muito obrigado. Nós te agradecemos. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Se quiser fazer, esteja à vontade. Não, hoje ninguém quer fazer pergunta? Foi claro? Foi claro? Pergunta. Tem que comer da proposta de Jesus, né? Muito bom. Sim. Então, o conhecimento não só é a questão relacional, mas em relação à proteção do avatar. Tá? Então, isso eu acho que falta. Quando você explica a pergunta para o colega, e falou, mas é evolução moral. Não é só evolução moral, é como você lida com o seu avatar. Então, por exemplo, se você não respeita as outras espécies, porque não é só poluição mental, né? A poluição ambiental, química, atmosférica, cascata, etc. Isso está ligado com a educação. Tá? Mas o corpo físico, que tem o habitat dele, se cria uma situação danosa no ambiente, você não consegue ter gerações dela. Essa questão que, como isso explica 30 anos, né? Existem outras escolas filosóficas também, mas essa questão que não é abordada normalmente. Tá? O ambiente, né? O ambiente físico, que é importante, assim como a questão do espiritual. Tá bom. É importante. Olha, a ideia da transformação planetária, a ideia, tá? Ela é do orifício material, que são as modificações necessárias decorrentes da era geológica. O planeta de tempo em tempo muda, a posição solar muda, as condições mudam, a água sobe, a água desce. Então, isso faz parte das eras geológicas que nós conhecemos da geografia. Essas mudanças são necessárias, mudanças físicas vão ocorrer. Esse é um ponto. Às vezes, a ciência não descobriu ainda como é a velocidade disso, quando vai acontecer isso, exatamente. Mas isso é da lei natural, está na lei de Deus, da lei natural. Vai mudar. A par disso, a mudança da transformação moral no planeta. A transformação moral do planeta, você imagina que o nosso planeta é formado pela junção, pela somatória do pensamento, da vibração de cada espírito aqui encarnado ou desencarnado. Isso forma o planeta. A ideia coletiva. E nisso está a proteção ambiental, o trabalho dos animais. Quanto mais evoluído for os espíritos encarnados, melhor vão tratar os irmãos menores, os animais, a condição climática. Quanto mais evoluído, quanto mais entendimento tiver da lei da vida, da lei de Deus, da lei natural, que Deus colocou a lei. Deus não está aqui olhando, você cumpriu, você descumpriu, não. Nós temos uma lei. Então, quando você vê que alguns falam o Deus ausente, o Deus morto, o Deus de Spinoza, quando se fala nisso, é o Deus, não é não tem Deus, tem a lei de Deus. Você cumpre a lei. Então, nós temos que cumprir a lei, nós temos que entender a lei. Eu falei no começo que a lei natural, a lei de Deus, ela está na consciência de cada um, ela está no entendimento de cada um, mas precisa conhecer mais.
para entender. Então tudo está sedimentado nesse entendimento, nessa ideia da transformação moral, que claro, se você age muito mal, você não tem entendimento, você se prejudica com o mundo físico. A interação é com o corpo físico. Se você age mal, o espírito está aqui para tomar conta do corpo, você age mal, você prejudica o corpo físico. É essa a ideia. Então você tem que ter uma envergadura, um entendimento, conhecer melhor as coisas. E esse movimento, ele proporciona essa ideia da mudança. A mudança em todos os sentidos. A mudança no mundo físico vai mudar, muita coisa vai mudar, mas isso poderia não ser agravado se nós tivéssemos um entendimento melhor. Né? Então, sobre esse assunto, eu até lembrei que tem uma palestra do Carlos Blarraga, que outro dia a gente citou ele aqui, que vai ter a palestra dele ali também, na Semana da Família, e que está no nosso YouTube, que ele fala sobre essa questão que ele perguntou. Eu até posso, se alguém quiser, dar o link certinho, né, dessa palestra. Então ele explica bem, porque ele gosta desse assunto, ele tem livro e tudo mais, tá? Posso passar para vocês. E outra coisa, né, que o João ficou falando, e aí eu acho interessante, né, a gente falar, é por isso que na Casa Espírita a gente tem tanto estudo, não é, João? Tem tanto estudo, tem tanta palestra, porque é através das palestras, dos estudos, que a gente faz tudo isso que o João falou, que a gente vai se tornando melhor, que a gente vai se conhecendo, porque muitas das vezes a gente acha que o importante é o passe, a gente acha que o importante é a água fluidificada. Não, eles são complementos. Apenas isso, porque o importante, na verdade, é a palestra, é o estudo. E muitas das vezes a gente dá importância só para o passe, só para a água fluidificada, e eles são complementos, né? Então, tudo isso que o João falou foi exatamente isso. Vamos estudar, vamos aprender para a gente poder se modificar. Então, nossa, muito obrigada. Nossa gratidão ao João, que mais uma vez, né, atendeu ao nosso convite e num domingo esteve aqui com a gente. Então vamos agradecer a Deus, que mais essa oportunidade nós tivemos de estudar a doutrina espírita, de aprender mais um pouco. E vamos pedir a Ele que envolva todo o nosso planeta no seu amor, na sua paz, que leve a todos os cantos, a todos os nossos irmãos e irmãs, um pouquinho de alento em suas dores, em suas dificuldades, que todo o nosso planeta, os animais, as plantas, todos possam ser agraciados no amor de Deus. Que onde houver dor, tristeza, dificuldade, que os bons espíritos estejam auxiliando, levando o auxílio que tanto necessitam. Que os nossos lares, a nossa família, nossos animais de estimação também possam ser envolvidos nesse amor. Que aqueles irmãos que já se foram, seja pelas portas do suicídio, do aborto, do assassinato, aqueles que estão nas zonas inferiores, que todos eles possam ser envolvidos no amor de Deus. Que nós possamos ter um domingo em paz e que a nossa semana seja de aprendizado e que, com o amparo de Deus, consigamos estar novamente aqui no próximo domingo. Que assim seja.